Ele é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP, está na vida pública desde 1982 e 4 anos depois foi eleito deputado estadual. Depois secretário de Estado da Habitação e de volta a esta casa foi relator-geral do Fórum São Paulo Século XXI. Em 2006, deputado federal, coordenou o grupo de trabalho e foi relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Coordenou a Frente Parlamentar de Valorização do Setor Sucroenergético. O Arena Livre tem a honra de receber Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura e Abastecimento. Nós vamos falar sobre a crise hídrica, a produção de alimentos e os desafios da pasta em 2015. Comigo na bancada o deputado Aldo Demarque, do DEM, o deputado Fernando Cury, do PPS e o deputado Itamar Borges, do PMDB. Muito bem-vindo, secretário. Bem-vindos, deputados, mais uma vez à bancada aqui do Arena Livre. Secretário, da última oportunidade, conversamos aqui em novembro do ano passado, falávamos sobre a adição de etanol à gasolina, de 25% para 27%. Mas parece que os governos, em especial, padecem do mesmo mal da lerdeza, né, dos dinossauros, esses que foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Por que demorou tanto? E agora parece que já tem reflexo. Eu vi sua página do Facebook falando que já aumentou o consumo de etanol. Isso dá um respiro para as usinas, as empresas que estão aí fartamente endividadas. Algumas fecharam as portas. A Petrobras com dificuldade de caixa para importar gasolina, ou seja, por que isso já não foi feito ano passado? Qual é a dificuldade? Eu queria que o senhor, antes de mais nada, falasse se esse também é um dos desafios impostos à sua gestão à frente da Secretaria de Agricultura. Bem-vindo, secretário. Por falar em dinossauro, Jorge, no momento em que a gente deixa de produzir o etanol, produzimos e temos a gasolina como fonte alternativa, que vem do petróleo, que demorou, como você mencionou, 65, 30 milhões de anos para ser consumido. Diferente da cana que a cada ano renova-se e é limpa, gera empregos, aquilo tudo que nós sabemos. Mas me permita antes, Jorge, falar com você, dizer da minha alegria de estar aqui no Arena Livre, de estar na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma Assembleia que, prestes a fazer 180 anos, como você mencionava, esse ano faz 180 teve anos. Exatamente a sua história muito vinculada à agricultura de São Paulo. A agricultura de São Paulo que começa como um momento em que muda as relações sociais de produção, a vinda dos migrantes, a substituição daquilo que era o nosso período anterior de regime escravagista. São Paulo que aporta num determinado instante o café dinamizador da industrialização. Então, toda essa transformação, a Assembleia Legislativa participou par e passo. A fundação destas bases, do ponto de vista da economia agrícola do Estado de São Paulo, teve uma participação da Assembleia. Então, vir aqui falar com você e prestar contas à Assembleia daquilo que nós estamos pensando é uma questão muito importante para mim. E você trouxe um time de peso aqui, né? Então, eu quero agradecer muito aqui ao Aldo Demarque. O Aldo Demarque é um velho amigo aqui, estivemos aqui como deputados juntos e o Aldo sempre teve uma militância muito importante, de uma forma geral na política, mas destacadamente no nosso setor, né? Hoje, recentemente mesmo, o Aldo esteve lá comigo na secretaria, levantando questões do que diz respeito à agricultura, temos dialogado. O nosso Itamar Borges, querido, esse é o tempo que eu estava aqui na Assembleia, era jovem prefeito lá em Santa Fé do Sul. Não cheguei a conviver aqui com o Itamar, mas o Itamar sempre presente nas questões da agricultura, coordenou aqui a Comissão de Agricultura da Assembleia, a presidir de uma forma muito destacada. E o meu querido Fernando Cury. Fernando Cury é criador, é quem está debutando aqui na Assembleia, né? Mas já faz isso a partir de um impulso extraordinário, de um compromisso setor. Então, você preparou uma bancada aqui muito significativa, estou muito feliz. Coloca como primeiro desafio nós comentarmos um pouco sobre a questão da cana, né? Então, a questão da cana, ela é um bom início, porque a cana é o principal produto agropecuário de São Paulo. Não é a maior extensão. A maior extensão ainda são pastagens no estado de São Paulo. Mas do ponto de vista do nosso produto agrícola, a cana é responsável pela maior parcela. A segunda maior parcela nossa era a citricultura. Dados recentes
consolidados agora, mostram que a citricultura foi ultrapassada pela avicultura. Avicultura, do ponto de vista do que mobiliza hoje, de emprego, de renda, tanto a avicultura de corte, tá certo? Como a avicultura de postura, ovos, tá certo? São duas fortes ingredientes aí do ponto de vista hoje da agregação de valor e da geração de emprego. Mas vamos nos deter primeiro no nosso importante etanol, que produzia sempre açúcar, que produz agora o etanol e que passou a ser produtor de uma outra coisa fundamental, energia. Né? O que nós vivemos? Uma grave crise. Aqui você, a Assembleia já tratou disso, nós temos os 3 parlamentares aqui que já várias vezes se pronunciaram sobre o assunto, outros parlamentares que abordaram essa questão e nós temos que agora buscar o futuro. Você mencionou que na última vez que eu estive aqui, eu havia festejado o fato de que a mistura tinha sido aprovada pela Câmara Federal, depois pelo Senado, e a presidente sancionou. Só que entre a sanção e colocar em prática, houve uma demora que nos fez perder mais tempo ainda. Só dia 16 de março que a mistura evoluiu de 25% para 27%. Capou ainda o meio. Nós queríamos 27,5%. Meio, Arnaldo, arredonda. Não, meio sabe o que significa? 250 milhões de litros. Então foi isso que deixou de ser adicionado. O governo argumentou que os equipamentos não tinham a precisão de 0,5 para medir. Uma coisa que, sinceramente, até nem merece contestação. Equipamentos são eficientes para fazer isso, a tecnologia, então não era justificativo. Mas qual a situação da cana hoje? Persiste um clima de incerteza por conta de 2 coisas de futuro, no nosso entender. Primeiro, porque não tem claramente definido pelo governo qual será o papel do etanol na matriz de combustíveis. Há 5 anos atrás, o etanol era responsável por 54% do combustível que se consumia, para mover a frota de veículos leves. Nós estamos tirando caminhão e ônibus desse cálculo que é movido a diesel. Só os leves. Agora, o etanol respondeu por 36%. E essa diferença, que dá quase 20% do total do consumo, foi preenchido pela gasolina. Mas mais grave, não pela gasolina nacional, pela gasolina importada. Porque o nosso consumo de gasolina permaneceu, nossa produção de gasolina permaneceu a mesma. Nós não temos nenhuma refinaria nova. Então, esta diferença que o etanol perdeu foi preenchida por gasolina importada. Sangrando divisas, secretário. Levando dinheiro, levando emprego para fora e desarmando aqui a indústria. Como é que nós estamos nos comportando aqui agora, falar como secretário de São Paulo? Primeiro, o governador Geraldo Alckmin teve uma iniciativa importante e foi um dos que organizou a reunião dos governadores que ocorreu agora há um mês atrás, lá em Goiânia, frente de governadores pró-etanol. Segundo, defendeu que a mistura não só fosse implementada em 27, mas o governador defende que ela possa ir a 30. Os dados técnicos já demonstram viabilidade disso e seria um consumo adicional importante. O governador adotou medidas agora recentes de simplificação tributária para que nós pudéssemos aumentar a geração de energia a partir do bagaço da cana. Tá certo? Foi muito importante isso. Lá no evento, o Itamar estava naquele dia, o Fernando Cury estava também, quando o governador anunciou essas medidas que simplificam toda a cadeia e abrem espaço, e é uma determinação dele, que a gente multiplique as iniciativas para aumentar a cogeração de energia. E um outro anúncio, que aí é bem da Secretaria da Agricultura, nós lançamos um novo sistema de mudas. Eu quero um dia conversar com mais detalhe e até convidar a Assembleia se pudesse fazer uma matéria sobre isso. É fantástico. A primeira cana veio para o Brasil, pelo menos que se tem notícia, em 1532. Martim Afonso trouxe. E desde então, o plantio de cana é muito parecido. Tá certo? Você abre um rasgo no chão, joga ali uma cana, sim, tapa e deixa ela brotar. Recentemente, para aumentar o número de brota, para ela não ficar tão espaçada, muitas vezes se jogava 2 canas, sim, uma do lado da outra, para aumentar a chance. Só sei que com esse sistema, para você plantar 1 hectare de cana, você tinha que derrubar no solo, jogar e cobrir. Você tinha que, o número variava entre 16 e 18 toneladas por hectare.
Ah, Arnaldo, mas para colher 80. Não, aí você colhe durante 5 anos. Então fica muito complicado. Mas é 80 a rentabilidade média hoje por hectares, 80 toneladas de cana. E você usa 16 para plantar. Com esse novo sistema desenvolvido pelo nosso Instituto Agronômico, agora já disseminado por um conjunto de empresas, e nós estamos dando o passo agora de envolver os plantadores fornecedores disso, você tira aquele olhinho da cana, quem já viu a cana brotada, parece aquilo lá, a gema, o olhinho da cana, você tira aquilo lá no toletinho, planta, nasce aquela mudinha, aí você já dá um trato na mudinha. Trato de defensivos, de coisas que ela já sai com um grau de sanidade maior. Isso é uma revolução, Deixa brotar. É uma revolução. Deixa brotar e agora o plantio da cana vai ser pela muda. Muda pré-brotada. Você faz antes e isso é uma das coisas que nós estamos confiando como um caminho para aumentar a produtividade dos nossos canavieiros. Deputado Aldo Demarque, muito bem-vindo à sua primeira intervenção. Olha, a alegria de eu ter sido escolhido, né, para participar aqui, tanto com o Itamar Borges, como também com o Fernando Cury, devo dizer que é uma alegria muito grande. Primeiro porque estou revendo aqui e mato as saudades. Eu tive 3 mandatos aqui na casa com o Arnaldo Jardim. Ele teve 4 mandatos aqui, e depois ele alçou o voo melhor, né, maior, e está no 3º mandato como deputado federal. Competente, acho que o nosso governador não teve a felicidade e o acerto muito grande de ter colocado o nosso colega lá na pasta. Primeiro pelo conhecimento, a competência, o comprometimento com a causa. E ele fala e fala de tudo. Só que ele sabe disso também. Nós vivemos na unidade da federação que é campeã em produção quase que em todos os produtos, não é isso? Mas por causa da produtividade. Você precisa ter gente competente, como ele acaba de dizer aqui, com respeito ao tratamento agora com as mudas, né? Mas eu devo dizer, Arnaldo, que eu já fui recebido na sua pasta. Você não é apenas um técnico, mas também você, evidentemente, pela sua vida parlamentar, você sabe qual é a necessidade, nós que representamos principalmente os 3 aqui do interior, a necessidade de trazer, porque quem produz está lá no interior, no campo, não é isso? E você recebe, não só com conhecimento, mas também nos dando assim muita alegria da forma de ser recebido. Você falou aqui de vários, eu vou fazer só uma pergunta, né, para não me alongar muito. Você falou da cana, que na minha região é cana mesmo, né? Sentiu muito com isso. Ficamos muito felizes agora, parece que vai ser autorizado um pouquinho mais de álcool na gasolina, isso também ajuda um pouco mais, né? Mas o que eu diria é o seguinte, a preocupação minha também, que no fim eu acabei, por causa de um trabalho nosso aqui da comissão, de poder colocar mudas de borracha, né, da seringueira na reserva ambiental. Isso é muito bom, porque a reserva ambiental, no fim, era só para criar passarinho, cobra, né, que tinha que fechar e deixar aquilo ali. Hoje, a pessoa, inclusive, vive um pouco, tira alguma renda de lá com essa autorização que nós demos aqui, onde você pode plantar a seringueira também na reserva ambiental. Mas existe uma preocupação muito grande. Você sabe que São Paulo responde por 54% da produção nacional da borracha. E eles estão vivendo um momento muito crítico, né, no que diz respeito principalmente à concorrência da importação. Nós importamos muita borracha e, infelizmente, ela vem num preço muito menor do que a nossa aqui, porque a Ásia tem uma mão de obra escrava, né? O que nós precisaríamos fazer é trabalhar para, eu acho que estabelecer uma taxa de importação, porque nós aqui, pelo menos os seringueiros e tal, pagam bem, tratam os seus funcionários não como escravo, mas, né, dando plano de saúde e tal. Então eu diria o seguinte, secretário, se existe nesse setor da seringueira, né, se nós poderíamos contar com isso, e principalmente o que eles pedem muito também é um seguro de renda dos produtores, né, que também hoje não existe. Então, muito mais por essa guerra, vamos dizer assim, da importação, que deveria, acho que, ter uma sobretaxa, e também um seguro para que os produtores pudessem ter um pouco mais de segurança na atividade que eles fazem. Muito bem. Posso comentar? Por favor. Bem, primeiro, muito obrigado, Aldo. Acreditem a isso muito mais o carinho do Aldo do que uma análise mais objetiva. Somos amigos e eu me orgulho muito disso.
deputado Aldo Demarque, pela postura que Vossa Excelência tem, pelo trato como é presente nas causas do nosso interior, do setor produtivo. Muito obrigado por essa amizade, viu, Aldo? E o Aldo traz aqui uma questão muito relevante. Ele fez um comentário sobre a riqueza da nossa diversidade de São Paulo. E São Paulo realmente foi uma agricultura que se tornou uma referência para o país. Primeiro como produção e agora como referência de tecnologia e produtividade. Mas nós temos alguns produtos que nós continuamos campeões nacionais, vamos recordar. Primeiro, nós somos os maiores produtores de açúcar e álcool, portanto, da cana, né? E também os que mais geram energia a partir da cana. Nós somos o maior produtor na área da citricultura, também é uma coisa importante. Pecuária, nós não temos o maior rebanho. Hoje nós temos o Mato Grosso do Sul, Goiás também tem uma coisa, mas nós continuamos como uma referência muito importante de abate, porque são trazidos para cá os animais para serem abatidos. Então, nesse setor, complementaria então com a borracha. Nós somos os maiores produtores de borracha. O deputado Aldo Demarque deu o número, 54,9% da produção nacional de borracha se faz aqui no estado de São Paulo, lá no nosso norte de São Paulo, em várias regiões. Primeiro eu quero cumprimentar a Assembleia. A Assembleia, quando estabeleceu as regras de compensação ambiental, deu equilíbrio a isso e garantiu, portanto, que ela seja efetivamente cumprida. Tem gente que diz, puxa, mas nós tínhamos uma legislação mais rigorosa. Não adianta nada ter uma legislação rigorosa e ela depois não ser praticada. Então, se criaram as condições para ser praticada. E um dos passos importantes é que aquilo que é hoje, por exemplo, a área de cultivo da seringueira, você pode pegar metade dessa área e computar como área de reserva, porque ela é uma reserva, tá certo? Pelas características que tem a produção e tudo mais. Então, vai no sentido que é o jeito mais amigável de compor produção e meio ambiente, agricultura e preservação, que é exatamente a utilização racional. Você permite manejo integrado. Além disso, o deputado Aldo levantou duas questões sobre a borracha, além do destaque que ele fez, e eu cumprimentei por essa questão do reconhecimento. Falou sobre uma taxa que possa ser criada sobre os importados. Uma barreira fitossanitária, social, seria uma barreira? Baseado no quê? Isso, se o país faz isoladamente, deputado Aldo, pode ser arguído na Organização Mundial do Comércio, na OMC, como um protecionismo. Mas eu entendo que tem fundamento para você ter uma taxação da borracha, e nós praticamos isso a semana passada com relação à pera vinda da Argentina e maçã. Por quê? Porque havia um subsídio na Argentina. Isso estava caracterizando uma concorrência desleal com a nossa produção de maçãs, tá certo? Então, nós reagimos. E na questão da borracha, há subsídios embutidos, particularmente na produção que existe no Sudeste Asiático. Então, nossa reação é uma reação não de protecionismo, mas de preservar a nossa produção diante do protecionismo que é praticado lá. Então eu sou simpático a essa tese. E que esse recurso até dessa importação seja usado depois como uma coisa do outro lado. A taxa de importação pode dar a fundamentação ao seguro renda. Sim. Hoje, qual é a modalidade de seguro agrícola que se tem praticado? Nós precisamos evoluir. Isso é muito importante para o nosso produtor, tá certo? Você tem um seguro contra as intempéries climáticas. Então dá uma grande seca ou dá uma inundação. Então você tem um seguro que diz quando você tiver alguma emergência de um fenômeno meteorológico de grave monta, você pode receber um seguro por isso, porque comprometeu a sua produção. Tem um outro seguro que é com relação a pragas. Esses dois nós já temos e no estado de São Paulo temos algo inédito. O estado de São Paulo é o único estado em que, através de uma decisão do governador, sancionada aqui pela Assembleia, porque a cada ano a Assembleia aprova o orçamento do FEAP, que é o nosso Fundo de Expansão Agropecuária, tá certo? Vocês permitem que a gente subsidie o seguro. O produtor de São Paulo tem um subsídio do governo do estado de São Paulo no seguro, e isso tem sido muito importante. Ele está propondo avançar, porque não existe no Brasil o seguro renda.
Existe o seguro da intempérie e existe o seguro da praga. Tá certo? Mas não de renda. Da renda. Ou seja, você tem, se o produtor vende o seu produto abaixo de uma faixa, o seguro complementa isso. Nós gostamos dessa ideia, queremos evoluir, mas isso é uma legislação que tem que ser federal. E o governo federal, infelizmente, não está fazendo sua lição de casa, porque o próprio seguro, que é o seguro tradicional de clima, o governo federal está muito atrasado e isso tem comprometido muito esse repasse desse seguro. Deputado Itamar Borges. Eu quero primeiro lembrar aqui, Jorge, que quando você fez referência à última visita do secretário Arnaldo, eu tive o privilégio de participar com ele do programa aqui na TV Alesp. Dizia Arnaldo, pode ser redundância, mas é uma redundância necessária e verdadeira. O que disse aqui o Aldo. O quanto este Estado, o quanto o setor do agronegócio, produtor, está otimista, com a energia renovada e muito feliz com, não só com a sua nomeação, mas com as respostas que a sua postura na secretaria vem dando para o setor. Então, é uma alegria, não só como deputado estadual, estar aqui ao lado do Aldo, ao lado do Fernando Cury, que é uma revelação aqui na casa em pouco tempo já, dizendo por que veio, e de tantos outros colegas, a unanimidade que se tornou aqui no respeito, na confiança desta casa e, em especial, do Estado de São Paulo, do setor no seu trabalho. E eu tenho vivido isso andando pelo Estado. Tivemos o privilégio de estar junto em Barretos, onde ali, num debate sobre a crise hídrica e o impacto no agronegócio, na produção, da mesma forma, lá conversando na secretaria sobre a criação os ovinocultores do nosso estado de São Paulo. Vejo aqui a sua colocação do crescimento da avicultura aqui no estado de São Paulo também. São situações como essa que nos estimula muito. Eu queria colocar 2 pontos aqui, secretário Arnaldo. O primeiro é com relação à sua participação e hoje o setor sucroenergético deste país deve muito a momentos que o deputado Arnaldo Jardim, lá no Congresso Nacional, lá na Frente Parlamentar, teve uma importante atuação, tanto na esfera federal, como contribuindo aqui com a sensibilidade do governador Geraldo Alckmin em algumas medidas de incentivo na questão estadual. Pega agora esse bastão para dar sequência. E eu tenho certeza que, em que pese os históricos e as dificuldades, vamos ter avanços importantes no setor sucroenergético e a sua presença dá essa segurança, até porque, não só por ser o primeiro do estado de São Paulo, mas pela importância que tem no açúcar, no álcool, na energia, na geração de emprego e renda. E eu tenho muita confiança e sou um parceiro desse setor e quero continuar junto com esta casa e com o nosso secretário, continuar essa caminhada da defesa e do apoio ao setor. E colocar com relação a uma atividade que é um pouco nova no interior do estado de São Paulo e que eu tive o privilégio de vê-la despertar em Santa Fé do Sul quando fui prefeito, que é a piscicultura, que é a aquicultura. Nós tivemos lá a chegada da criação de peixes em tanque-rede. Lá nos braços do Rio Paraná, também pegando um pouco dos braços do Rio Grande e até o braço do Rio Tietê, que ali os três se encontram, naquele ponto ali do estado de São Paulo, na região de Santa Fé do Sul, Ilha Solteira, etc. E cresceu muito. Muita situação depende da regulamentação federal, porque é divisa de estado, alguns rios, e aí você fica amarrado na legislação ambiental e licenciamento federal. Outros estão amarrados na questão estadual. A aquicultura cresce muito no estado de São Paulo, cresce muito no país. A conscientização e o cidadão cada vez mais reconhece e passa a consumir cada vez mais. A exportação, da mesma forma, cresce na mesma velocidade. O que nós podemos, assim, esperar de avanço aqui, daquilo que pode ser realizado pela Secretaria da Agricultura, em apoio ao setor e incremento? Hoje nós avançamos muito, temos pontos importantes, mas temos uma questão, principalmente dos parques aquícolas, que os rios que são da federação têm uma dificuldade de ampliação, de interpretação. Tivemos uma situação com a CETESB que está sendo resolvida, vence um prazo agora esse ano,
a questão do licenciamento com relação à utilização de ração, a quantidade de peixe que pode ser utilizado e criado nesses locais. Então, eu queria colocar essa situação, que o secretário pudesse falar um pouco da agricultura, e também gostaria de fazer uma referência aqui, que o secretário pudesse, de alguma forma, que foi o ponto até colocado no início do nosso programa aqui, pelo Jorge, e os colegas vão com certeza querer saber um pouco disso, e os nossos telespectadores ainda mais, qual é o real ou o possível impacto da crise hídrica na produção agrícola aqui no estado de São Paulo? Era isso, secretário, que eu queria colocar, e agradecer a oportunidade de dividir esse espaço com a sua figura. Eu que agradeço, Tamar, querido amigo, muito obrigado por suas palavras, animadoras palavras, obrigado por essa parceria. Você, mais do que uma declaração, você já até alinhavou algumas coisas que estão consolidando essa ação que nós temos integradas, né? E nessas menções feitas pelo deputado Itamar Borges, vou começar por uma primeira delas, crise hídrica. Nós tivemos juntos lá em Barretos, foi uma reunião muito produtiva, especialistas de diferentes enfoques vieram lá, uma iniciativa tomada pelo jornal O Diário de Barretos, junto com um conjunto de entidades lá, para fazer um espaço ali de reflexão. Eu adiantei alguns pontos ali, que o Itamar me permite com vocês aqui de uma forma muito resumida, porque para a gente fazer mais pinga-fogo aqui, o Jorge já me olhou ali fazendo uma advertência. Crise hídrica não é passageira, veio para ficar, tem uma mudança. Como é que nós estamos trabalhando nessa questão? 4 linhas básicas. Primeiro, nós chamamos todos os nossos institutos de pesquisa e nós dissemos o seguinte, olha, a agricultura e a agropecuária têm que entender que vai ter menos água e tem que sobreviver com essa realidade. Então, nós lançamos agora um novo cultivar de feijão que resiste melhor à falta de chuva. Nós temos uma variedade de cana que foi inicialmente pensada lá para a região do Cerrado de Goiás, que convive melhor com a falta de chuva. E nós vamos disponibilizar ela aqui. Então tem um lado de pesquisa muito importante para você identificar, não, porque sempre se pesquisa para você melhorar a produtividade. Agora é melhorar a produtividade num quadro de falta de água. Uma vertente importante. Segunda questão, matas ciliares. Também foi mencionado aqui, aquilo que foi, inclusive, a definição da Assembleia de instituir o PRA, o governador sancionou. Nós temos um prazo até dia 6 de maio. Por favor, senhor produtor rural, nossos companheiros de trabalho, tá certo? Tem que preencher o CAR. A Assembleia aqui, a TV Assembleia, tem um poder de comunicação muito grande. Os deputados já têm falado isso nos seus pronunciamentos. Agradeço aos 3 e aos demais que têm falado isso também. Tem que preencher o CAR. Isso vai te dar tranquilidade, isso vai lhe dar oportunidade de usufruir de algumas regras que são muito favoráveis, que são do novo Código e do que a Assembleia produziu aqui no PRA. Com isso, nós vamos ter recomposição de mata ciliar, nós vamos ter APP, isso é importante para a água. Terceiro, um programa que nós vamos desenvolver em alguns municípios, aqui está o rei lá de Botucatu, nosso Fernando Cury, nós vamos lançar lá agora, nas próximas 2 semanas, lá em Olambra, são os 2 municípios inicialmente que vão fazer isso, um programa de nascentes. Alguns municípios já têm isso bem tratado, mas nós vamos pegar, consolidar um conjunto de experiências em Botucatu e em Olambra, numa parceria, Poder Público Municipal, a Secretaria de Estado, com órgãos de atividade cooperativa, associação de produtores, e nós vamos cuidar de nascente. Nascentes estão largadas, assoreadas, desassorear, fazer um sistema de proteção e zelar para que isso. Fonte produtora de água importante. E quarto assunto é a questão da irrigação. Muitas vezes quando se fala de água, e aí a agricultura muitas vezes é objeto de preconceito. Então a pessoa fala, circulou muito pela internet. Olha, 1 quilo de carne para ser produzido precisa de 15 mil litros d'água. Quem não viu isso? É um absurdo, tá certo? Como é que você pode medir? A água entra num ciclo, sobra, né? entra no ciclo. Entra no ciclo, tá né, da produção. A nossa agricultura é uma agricultura de chuva. O que nós temos, Jorge? Você que é um estudioso, tá certo? Nós temos no Brasil 68 milhões de hectares plantados, dos quais, sabe quanto tem irrigação? Segundo o dado da CNA, 4 milhões,8. Segundo dados da ANA, é mais, eles dizem que é 5,3.
Vamos fazer uma média? 5. 5. 5,1, tá certo? De 68. Dá aproximadamente 8,2% do total. Mas, de qualquer forma, mesmo aí tendo irrigação, nós precisamos de mais irrigação para aumentar a produtividade, mas precisa ser disciplinado. Então, nós estamos lançando com os fabricantes de equipamento, com a associação de produtores, todo um movimento para fazer isso. Então, crise hídrica, cuidar dessa questão. O deputado fez uma outra pergunta sobre aquicultura. Sim. Posso falar? Sim. Bem Só vou pedir brevidade, que ele está aqui porque aguardando e estamos premidos pelo tempo aqui, então, secretário. Então vou falar mais rapidinho. Aquicultura. O que é aquicultura? Produzir na água peixe, piscicultura. Mas pode produzir rã, pode produzir outras coisas. Mas vamos concentrar no peixe. Muito importante, a região lá de Santa Fé é um polo importante, se desdobrou um pouco nos grandes reservatórios que nós temos, em torno das nossas hidroelétricas, não só isso, mas o governador Geraldo Alckmin está apaixonado por isso. Está pegando no meu pé, tá certo? Firme. Recebeu o ministro da Pesca, que é muito bem, muito arrumado, o Barbalho, tá certo? O Helder Barbalho, tem muita iniciativa, tá certo? Teve aqui, teve com o Márcio França, vice-governador, teve com o governador, teve conosco, tá certo? E ele está também nos ajudando nisso. Primeira questão, o governador definiu o ano passado 2 iniciativas que já deram um bom impulso. Definiu numa resolução toda a questão do funcionamento dos tanques-redes. Tanque-rede, minha gente, todo mundo entende. É botar aonde tem uma represa, uma rede, criar o peixe ali dentro. Basicamente é isso, estou simplificando. E tem um outro tanque que ainda nós estamos precisando qualificar aí, terminar um arredondamento de resolução, Itamar, que é o tanque escavado, né? Então, aquele que você fez ali uma operação e fez um tanque, tá certo? Virou um pesca e pague, uma coisa desse tipo, então ali precisa terminar a regulamentação. E para isso tem que construir os parques aquícolas. Então será a Secretaria da Agricultura, junto com o meio ambiente e tal, que vai constituir os parques, que é para definir as zonas de produção. Tem um problema de convívio, que é a famosa tilápia, tá certo? Que a tilápia é danada. A tilápia, onde ela entra... Predadora dos demais. Predadora dos demais. Nós podíamos preservar os demais, mas hoje a tilápia está muito disseminada. Então, aí não tem mais jeito, e a tilápia tem uma função econômica, e é nutritiva, e é boa. Então, nós estamos ali delimitando, já autorizando, fazendo isso, calibrando um pouco mais, e o governador constituiu também um laboratório importante, um polo em São José do Rio Preto, de experimentação, que nós estamos tomando as últimas iniciativas para que isso fazer. Será prioridade a aquicultura e vai ser uma fonte importante de renda para o setor. Secretário, vou pedir a gentileza, o deputado Fernando Cury vai fazer uma brevíssima pergunta para a gente encerrar esse bloco, já estouramos o primeiro bloco, o senhor responde bem curto e passou muito rápido. Por favor, deputado, uma brevíssima pergunta só para fechar esse bloco. Ok, secretário Arnaldo, eu queria aproveitar essa oportunidade. Eu sou, como o senhor mesmo disse, ligado ao ramo, né, ao setor agropecuário, sou criador de gado na minha cidade, na minha região, e assim que a gente assumiu a cadeira aqui na Assembleia, o pessoal da nossa região, a imprensa, já pediu para que a gente pudesse discorrer sobre alguns temas do governador e do governo do Estado de São Paulo na agricultura. E contramão do governo federal, o governo do Estado vem tomando medidas importantes para fortalecimento do setor. Eu pude, enquanto a gente acompanhava a entrevista aqui, enumerar algumas delas, como por exemplo, anteriormente o governador decretou a queda de 12% para 7% de ICMS do setor sucroenergético, inclusive podendo gerar uma expectativa de mais de 10, 11 mil novos postos de trabalho ligados ao setor. Reduziu também o imposto sobre a água mineral, né, os galões de 10, 20 litros, também de 18% para 7%. E agora, sobre a sua gestão, né, esse início, como todos nós sabemos, com muita energia, né, com muito empreendedorismo, sobre a sua gestão, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento já decretou a redução também de 18% para 7% da carga tributária que incide sobre os derivados do amido de milho e o bagaço de cana, que o senhor acabou de citar rapidamente no início da nossa conversa, e também a criação do PTV, que é Permissão para o Transporte Vegetal. Então eu gostaria, rapidamente... Já fez um pacote de perguntas juntos, mas... O que eu gostaria era para muitas das pessoas que estão em casa hoje, os telespectadores que vão nos assistir, não são do ramo agropecuário, e outros sim.
mas o que isso representa para o setor, para a economia do Estado de São Paulo, né? Essas medidas importantes, favoráveis ao produtor e para o próprio Estado, e que mais, de repente, nós temos aí de forma rápida, no forno da Secretaria, aí num curto e médio espaço de tempo, que o setor e os agricultores, os produtores possam esperar de positivo nessa gestão da agricultura. Secretário, também preciso fazer um intervalo. Agora, podemos aí o senhor responde com mais espaço no próximo bloco. Tudo bem, secretário? Arena Livre volta em instantes com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim. Eu justifico aqui a ausência do deputado Itamar Borges, que foi cumprir a agenda e não pôde continuar nesse segundo bloco do programa, mas o secretário tem um pacote de perguntas feitas aqui pelo deputado Fernando Cury. Vamos começar sobre a questão do trânsito, da permissão de trânsito vegetal. Aliás, eu vejo aqui na sua página no Facebook, temos a imagem com o secretário aqui. Eu queria até que o senhor já começasse falando sobre isso. Por favor, secretário. Olha, isso é uma medida muito importante referenciada pelo deputado Fernando Cury, tá certo? Uma das funções que tem sempre o órgão público, nós estamos muito ali tentando fazer com que isso seja objeto, querido Jorge, é o fato de que nós temos que facilitar a vida do produtor. Hoje há uma regra para o transporte de animais e para o transporte de vegetais. Por que tem que ter uma regra? Para não disseminar doenças, não propagar pragas. Então você precisa de ter um controle sobre isso, né? Pragas como o nosso greening, que está penalizando muito a citricultura, tá certo? Ou o cancro cítrico, e por aí vai. Do ponto de vista de animais, agora nós temos, por exemplo, que redobrar os nossos cuidados com relação à gripe aviária. Isso deu uma polvorosa no mundo anos atrás. No Brasil nós estamos livres, não temos nada e vamos cuidar para que isso não volte, mas os Estados Unidos acabou de fechar, semana passada, 3 grandes granjas de produção de aves por gripe lá aviária. Isso até é uma oportunidade, porque de repente produtos sãos, como os que nós produzimos aqui, podem ter um mercado lá fora. Então, a guia de transporte de animais, hoje, anteriormente, como é que se fazia? Tinha que ir lá num posto da Casa da Agricultura ou em algum local e você requerer isso. Fila, muitas vezes desencontro de horário, penalizar o agricultor. Já se faz agora por via eletrônica para bovino. E o programa aqui me permite dar uma boa notícia. Nós vamos estender até o final de abril para caprino, ovinos e para aves. Vai ser por via eletrônica. E isso que se referiu o deputado Fernando Cury, o PTV, que é para trânsito de vegetais, trânsito de mudas, por exemplo, você tinha também que ir pessoalmente e agora você tem isso por meio eletrônico. Foi um ato muito importante, eu agradeço o deputado que nos prestigiou lá no lançamento, num evento que nós tivemos com o governador, então isso se faz. O deputado mencionou isso, mencionou também, meu caro Jorge, algumas medidas tributárias que o governador adotou que vão realmente no sentido de facilitar a vida do nosso agricultor, diminuir impostos, agregar renda. Não mencionou o deputado uma outra coisa que ele fez, antes até de assumir o cargo aqui dia 15. Ele fez uma reunião maravilhosa lá em Botucatu, reuniu municípios, vários lá integrados, e nós passamos uma tarde toda juntos lá. E aí ele reuniu todos os funcionários da Secretaria, da Regional, tanto o pessoal da Defesa, como o pessoal também da CAT, e me deu uma grande oportunidade, né? Que eu quero aproveitar até essa menção que me permite fazer o deputado Fernando Cury, que é muito operoso, amigo, militante no setor, e isso me faz agradecer a acolhida que eu tive aqui, e os 3 deputados foram generosos, mas a acolhida que eu tenho tido dos funcionários. Funcionários da nossa Casa de Agricultura, que muitas vezes tem limitação de recursos, mas faz o trabalho ali de se desdobrar no auxílio ao agricultor. Nosso pessoal da Defesa, que também, muitas vezes com condições limitadas, faz um esforço muito grande para ajudar na parte de sanidade animal. Nós vamos ter novos desafios pela frente. Naquilo que você perguntou, o que tem aí no forno sendo preparado, nós vamos começar uma grande empreitada para livrar o Estado de São Paulo, ser declarado zona livre de peste suína, não precisar mais.
Nós temos um laboratório, nós vamos inaugurar de sanidade na área avícola, muito importante também para fazermos isso. Então eu quero agradecer muito aquela reunião. O Fernando Cury reuniu não só as nossas equipes lá, mas os produtores rurais, e nós passamos uma tarde toda ali fazendo aquilo que nós desejamos repetir em outras regiões do estado, que foi muito produtivo para o nosso trabalho. Muito obrigado. Há 7 minutos do encerramento da nossa conversa, o deputado Aldemar está muito preocupado com a crise hídrica e quer dialogar com o senhor, deputado. Não, eu gostaria de condensar, porque o nosso tempo é muito curto, mas eu colocaria 3 colocações aqui, depois o secretário, eu tenho certeza, vai fluir aí esse assunto com tranquilidade. A crise hídrica, eu já fiquei muito satisfeito de ouvir algumas providências que a Secretaria já está tomando. Porque nós temos conhecimento que 70% da água doce é consumida na irrigação da produção agrícola lá na zona rural. Isso não é verdade. Olha... Então, Aldo, por isso que a sua pergunta é muito importante. Mas então, tá certo? aí o secretário esclarece. Mas já fiquei muito satisfeito, já quando eu ouvi, quando o Itamar Borges fez a pergunta, para mim metade da pergunta já está resolvida. Tá. Mas é evidente que eu gostaria de ouvir um pouquinho mais. Segundo lugar, isso é uma coisa que me toca de forma pessoal aqui na Assembleia, eu sou um dos coordenadores da Frente Parlamentar preocupadas com a agricultura orgânica e da agroecologia. E é evidente que os produtores, né, que quase que se resume nos produtores familiares, estão muito preocupados em serem, pelo custo dessa produção, né? E evidentemente tem uma resistência muito grande. Felizmente existe aí agora a autorização legislativa de que os prefeitos podem, até sem concorrência pública, dentro da merenda escolar, colocar até 30% dessas produções familiares. Mas eu gostaria de saber o que a Secretaria pensa disso, né? Principalmente porque nós estamos aí preocupados em produzir alimentos com isenção de agrotóxico, né? Uma alimentação sadia, saudável. E tem um projeto aprovado e sancionado pelo governador também, é aquele que criou o programa de horta nas escolas. É mais para que você lá tenha um laboratório com as crianças, para eles não apenas manipularem e terem um contato com a terra, mas simplesmente também para eles saberem do valor nutritivo daquilo que eles vão comer. Porque hoje a obesidade infantil já é uma coisa que está lastradíssima, né? Por falta deles terem conhecimento, evidentemente, porque o que eles têm na frente deles hoje é a gôndola do supermercado com todas aquelas guloseimas que tem simplesmente os valores energéticos, não tem valor nutritivo. Então esse programa, e eu falo dessa lei que já foi sancionada pelo governador, Arnaldo, você ainda não estava na pasta, mas a lei diz que isso vai ser gerenciado pela pasta da educação e da pasta da agricultura. Então eu gostaria também que, ao tomar conhecimento disso, o que poderíamos aí fazer para avançar e consolidar esse programa da horta nas escolas, que tem muito a ver também com a produção dos produtos com a isenção total de agrotóxicos. Porque é evidente que na escola não vai se utilizar esses produtos defensivos, né? É natural. Então eu gostaria de ouvir do secretário o que nós poderíamos esperar de tudo isso. Só temos 4 minutos e ainda falta a última intervenção e um agradecimento do deputado. Ô Jorge, você tem que marcar mais uns 3 programas que eu quero voltar aqui. Né? Vamos lá, só secretário. O deputado Demarque me perguntou da crise hídrica e todas as coisas muito relevantes. Quero te cumprimentar por isso. Primeiro, Horta Escola, desculpe, eu não sabia desse projeto, vou me informar e vamos dar sequência. Acho que a ideia é ótima, mas confesso que nós não mexemos nisso ainda, viu, Aldo? Então, por favor, dê um desconto nisso e vamos trabalhar juntos, tá? É que o secretário não estava lá quando a lei foi aprovada. Realmente eu não soube disso. Então, vamos atrás. Segunda questão, orgânico. Eu vou dar toda a força ao orgânico. Tudo que a gente puder diminuir de agrotóxicos, de defensivos que sejam mais biológicos, nós vamos fazer. Isso significa prioridade de pesquisa, isso significa divulgação. Vamos fazer varejões só de produtos orgânicos, para ter uma coisa. Estou desenvolvendo uma parceria com o Sebrae, Fernando, aí, coisa de futuro, para que a gente tenha um painel, inclusive,
e usando o instrumento da internet de oferta de orgânico para diminuir a relação entre produtores e consumidores. Tem produtores que são vocacionados, como esse, com os quais você tem essa relação, e muitas vezes eles não conseguem identificar aquele que está disposto até a pagar um pouco mais, mas por ter algo que considera mais adequado, e eu acho que orgânico é uma coisa muito importante. Ótimo. Terceira questão, crise hídrica, como você mencionou, acho que nós podemos aprofundar essa conversa. Você aqui mencionava daqueles avanços da Assembleia. Sim. Nós aqui, quando eu fui a pessoa autor do anteprojeto da Constituição Estadual, nós introduzimos a questão de bacias hidrográficas como um conceito de organização redesenho e do de Estado. Utilização no redesenho do Estado. Então vai muito nesse caminho. Então, orgânico sim, horta-escola, vamos retomar essa atividade, e crise hídrica, vamos continuar interagindo nisso. Desculpe ser assim rapidinho, mas é batuta do Jorge. Pois é, só temos um minuto. Sua saudação ao nosso convidado, deputado Aldemar, e deputado Fernando Cury. Já não há mais tempo para perguntas. Só sua saudação. Não, eu gostaria de parabenizar, poder agradecer antes você, Jorge, e a toda a equipe do Arena Livre, que nos convidou para que a gente pudesse participar, e parabenizar, aproveitar esse momento que estamos todos aqui reunidos, para parabenizar o secretário Arnaldo Jardim. Foi um início brilhante, né, deputado Aldemar, que ele teve, como ele mesmo pôde citar, aqui em Botucatu, no início do seu mandato, da sua gestão, participando de uma reunião que foi praticamente o dia todo, e isso se mostrou de uma importância grande para que ele pudesse realmente conhecer os desafios da pasta. Parabéns. Volte mais vezes ao Arena Livre, deputado. Sua saudação, deputado Aldemar. Muito obrigado. Eu acho que foi um privilégio para nós termos assim esse contato novamente. E eu fico muito contente, porque quando eu abordo aqui a agricultura familiar, tudo isso que eu acabei de colocar aqui, eu sei do comprometimento que o Arnaldo tem com o cooperativismo. E existe realmente nesse setor esse pessoal cooperado para que isso dê certo. Gostaria de agradecer imensamente, Arnaldo, e dizer que, continuo dizendo, é um privilégio a gente poder estar aqui com o Fernando Cury e o Itamar para participar aqui dessa discussão. 50 segundos, secretário, que falta dizer. Obrigado, Bia. Obrigado primeiro à Assembleia Legislativa. Eu acho que nesse momento que muitas vezes se descrer da política, nós temos um espaço como esse aqui, e um debate dessa qualidade. Espírito público, pessoas pensando em estratégia de desenvolvimento, a discussão como se prioriza o pequeno, a discussão como o conhecimento pode chegar mais próximo das pessoas, a oportunidade de relatarmos iniciativa do governo do Estado, do nosso governador Alckmin e de cada um dos nossos funcionários, da CAT, da Defesa, dos institutos que compõem toda essa rede importante que nós temos aí. Então, para mim é um privilégio. Obrigado por termos deputados dessa qualidade de Aldo Demarque, Fernando Cury e Itamar, que esteve aqui conosco. Quero ficar à disposição, vir aqui prestar contas daquilo que nós estamos fazendo na Secretaria da Agricultura, com o sentimento de que a Assembleia sempre esteve ao lado da agricultura e da produção, e esse debate reafirma esta minha convicção. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Secretário Arnaldo Jardim, volte mais vezes. O convite já está feito. Muito obrigado por sua entrevista, seus esclarecimentos. Muito obrigado, deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim. Eu justifico aqui a ausência do deputado Itamar Borges, que foi cumprir a agenda e não pôde continuar nesse segundo bloco do programa, mas o secretário tem um pacote de perguntas feitas aqui pelo deputado Fernando Cury. Vamos começar sobre a questão do trânsito, da permissão de trânsito vegetal. Aliás, eu vejo aqui na sua página no Facebook, temos a imagem com o secretário aqui. Eu queria até que o senhor já começasse falando sobre isso. Por favor, secretário. Olha, isso é uma medida muito importante referenciada pelo deputado Fernando Cury, tá certo? Uma das funções que tem sempre o órgão público, nós estamos muito ali tentando fazer com que isso seja objeto, querido Jorge, é o fato de que nós temos que facilitar a vida do produtor. Hoje há uma regra
para o transporte de animais e para o transporte de vegetais. Por que tem que ter uma regra? Para não disseminar doenças, não propagar pragas. Então você precisa de ter um controle sobre isso, né? Pragas como o nosso greening, que está penalizando muito a citricultura, tá certo? Ou o cancro cítrico, e por aí vai. Do ponto de vista de animais, agora nós temos, por exemplo, que redobrar os nossos cuidados com relação à gripe aviária. Isso deu uma polvorosa no mundo anos atrás. No Brasil nós estamos livres, não temos nada e vamos cuidar para que isso não volte, mas os Estados Unidos acabou de fechar, semana passada, 3 grandes granjas de produção de aves por gripe lá aviária. Isso até é uma oportunidade, porque de repente produtos sãos, como os que nós produzimos aqui, podem ter um mercado lá fora. Então, a guia de transporte de animais, hoje, anteriormente, como é que se fazia? Tinha que ir lá num posto da Casa da Agricultura ou em algum local e você requerer isso. Fila, muitas vezes desencontro de horário, penalizar o agricultor. Já se faz agora por via eletrônica para bovino. E o programa aqui me permite dar uma boa notícia. Nós vamos estender até o final de abril para caprino, ovinos e para aves. Vai ser por via eletrônica. E isso que se referiu o deputado Fernando Cury, o PTV, que é para trânsito de vegetais, trânsito de mudas, por exemplo, você tinha também que ir pessoalmente e agora você tem isso por meio eletrônico. Foi um ato muito importante, eu agradeço o deputado que nos prestigiou lá no lançamento, no evento que nós tivemos com o governador, então isso se faz. O deputado mencionou isso, mencionou também, meu caro Jorge, algumas medidas tributárias que o governador adotou que vão realmente no sentido de facilitar a vida do nosso agricultor, diminuir impostos, agregar renda. Não mencionou o deputado uma outra coisa que ele fez, antes até de assumir o cargo aqui dia 15. Ele fez uma reunião maravilhosa lá em Botucatu, reuniu municípios, vários lá integrados, e nós passamos uma tarde toda juntos lá. E aí ele reuniu todos os funcionários da Secretaria, da Regional, tanto o pessoal da Defesa, como o pessoal também da CAT, e me deu uma grande oportunidade, né? Que eu quero aproveitar até essa menção que me permite fazer o deputado Fernando Cury, que é muito operoso, amigo, militante no setor, e isso me faz agradecer a acolhida que eu tive aqui, e os 3 deputados foram generosos, mas a acolhida que eu tenho tido dos funcionários. Funcionários da nossa Casa de Agricultura, que muitas vezes tem limitação de recursos, mas faz o trabalho ali de se desdobrar no auxílio ao agricultor. Nosso pessoal da Defesa, que também, muitas vezes com condições limitadas, faz um esforço muito grande para ajudar na parte de sanidade animal. Nós vamos ter novos desafios pela frente. Naquilo que você perguntou, o que tem aí no forno sendo preparado, nós vamos começar uma grande empreitada para livrar o Estado de São Paulo, ser declarado zona livre de peste suína, não precisar mais. Nós temos um laboratório, nós vamos inaugurar de sanidade na área avícola, muito importante também para fazermos isso. Então eu quero agradecer muito aquela reunião. O Fernando Cury reuniu não só as nossas equipes lá, mas os produtores rurais, e nós passamos uma tarde toda ali fazendo aquilo que nós desejamos repetir em outras regiões do estado, que foi muito produtivo para o nosso trabalho. Muito obrigado. Há 7 minutos do encerramento da nossa conversa, o deputado Aldemar está muito preocupado com a crise hídrica e quer dialogar com o senhor, deputado. Não, eu gostaria de condensar, porque o nosso tempo é muito curto, mas eu colocaria 3 colocações aqui, depois o secretário, eu tenho certeza, vai fluir aí esse assunto com tranquilidade. A crise hídrica, eu já fiquei muito satisfeito de ouvir algumas providências que a Secretaria já está tomando. Porque nós temos conhecimento que 70% da água doce é consumida na irrigação da produção agrícola lá na zona rural. Isso não é verdade. Olha... Então, Aldo, por isso que a sua pergunta é muito importante. Mas então, tá certo? aí o secretário esclarece. Mas já fiquei muito satisfeito, já quando eu ouvi, quando o Itamar Borges fez a pergunta, para mim metade da pergunta já está resolvida. Tá. Mas é evidente que eu gostaria de ouvir um pouquinho mais. Segundo lugar, isso é uma coisa que me toca de forma pessoal aqui na Assembleia, eu sou um dos coordenadores da Frente Parlamentar preocupadas com a agricultura orgânica e da agroecologia. E é evidente que os produtores, né,
que quase que se resume nos produtores familiares, estão muito preocupados em serem, pelo custo dessa produção, né? E evidentemente tem uma resistência muito grande. Felizmente existe aí agora a autorização legislativa de que os prefeitos podem, até sem concorrência pública, dentro da merenda escolar, colocar até 30% dessas produções familiares. Mas eu gostaria de saber o que a Secretaria pensa disso, né? Principalmente porque nós estamos aí preocupados em produzir alimentos com isenção de agrotóxico, né? Uma alimentação sadia, saudável. E tem um projeto aprovado e sancionado pelo governador também, é aquele que criou o programa de horta nas escolas. É mais para que você lá tenha um laboratório com as crianças, para eles não apenas manipularem e terem um contato com a terra, mas simplesmente também para eles saberem do valor nutritivo daquilo que eles vão comer. Porque hoje a obesidade infantil já é uma coisa que está lastradíssima, né? Por falta deles terem conhecimento, evidentemente, porque o que eles têm na frente deles hoje é a gôndola do supermercado com todas aquelas guloseimas que tem simplesmente os valores energéticos, não tem valor nutritivo. Então esse programa, e eu falo dessa lei que já foi sancionada pelo governador, Arnaldo, você ainda não estava na pasta, mas a lei diz que isso vai ser gerenciado pela pasta da educação e da pasta da agricultura. Então eu gostaria também que, ao tomar conhecimento disso, o que poderíamos aí fazer para avançar e consolidar esse programa da horta nas escolas, que tem muito a ver também com a produção dos produtos com a isenção total de agrotóxicos. Porque é evidente que na escola não vai se utilizar esses produtos defensivos, né? É natural. Então eu gostaria de ouvir do secretário o que nós poderíamos esperar de tudo isso. Só temos 4 minutos e ainda falta a última intervenção e um agradecimento. Ô Jorge, você tem que marcar mais uns 3 programas, eu quero voltar aqui. Vamos lá, só secretário. o deputado Demarque perguntou da crise hídrica e todas as coisas muito relevantes. Quero te cumprimentar por isso. Primeiro, Horta Escola, desculpe, eu não sabia desse projeto, vou me informar e vamos dar sequência. Acho que a ideia é ótima, mas confesso que nós não mexemos nisso ainda, viu, o Aldo? Então, por favor, dê um desconto nisso e vamos trabalhar juntos, tá? É que o secretário não estava lá quando a lei foi aprovada. Realmente eu não soube disso. Então, vamos atrás. Segunda questão, orgânico. Eu vou dar toda a força ao orgânico. Tudo que a gente puder diminuir de agrotóxicos, de defensivos que sejam mais biológicos, nós vamos fazer. Isso significa prioridade de pesquisa, isso significa divulgação. Vamos fazer varejões só de produtos orgânicos, para ter uma coisa. Estou desenvolvendo uma parceria com o Sebrae, Fernando, aí, coisa de futuro, para que a gente tenha um painel, inclusive, e usando o instrumento da internet, de oferta de orgânico, para diminuir a relação entre produtores e consumidores. Tem produtores que são vocacionados, como esse, com os quais você tem essa relação, e muitas vezes eles não conseguem identificar aquele que está disposto até a pagar um pouco mais, mas por ter algo que considera mais adequado, e eu acho que orgânico é uma coisa muito importante. Ótimo. Terceira questão, crise hídrica, como você mencionou, acho que nós podemos aprofundar essa conversa. Você aqui mencionava daqueles avanços da Assembleia. Sim. Nós aqui, quando eu fui a pessoa autor do anteprojeto da Constituição Estadual, nós introduzimos a questão de bacias hidrográficas como um conceito de organização redesenho do Estado. Utilização no redesenho do Estado. Então, vai muito nesse caminho. Então, orgânico sim, horta escola, vamos retomar essa atividade e crise hídrica, vamos continuar interagindo nisso. Desculpe ser assim rapidinho, mas é batuta do Jorge. Pois é, só temos 1 minuto. Sua saudação ao nosso convidado, deputado Aldemarque, deputado Fernando Cury. Já não há mais tempo para perguntas. Só sua saudação. Não, gostaria de parabenizar, poder agradecer antes você, Jorge, e a toda a equipe do Arena Livre que nos convidou para que a gente pudesse participar. E parabenizar, aproveitar esse momento que estamos todos aqui reunidos, para parabenizar o secretário Arnaldo Jardim. Foi um início brilhante, né, deputado Aldemarque? Ele teve, como ele mesmo pôde citar aqui em Botucatu,
no início do seu mandato, da sua gestão, participando de uma reunião que foi praticamente o dia todo, e isso se mostrou de uma importância grande para que ele pudesse realmente conhecer os desafios da pasta. Volte Parabéns, mais secretário. vezes ao Arena Livre, deputado. Sua saudação, deputado Ademar. Muito obrigado, eu acho que foi um privilégio para nós termos assim esse contato novamente, e eu fico muito contente, porque quando eu abordo aqui a agricultura familiar, tudo isso que eu acabei de colocar aqui, eu sei do comprometimento que o Arnaldo tem com o cooperativismo. E existe realmente nesse setor esse pessoal cooperado para que isso dê certo. Gostaria de agradecer imensamente, Arnaldo, e dizer que, continuo dizendo, é um privilégio a gente poder estar aqui com o Fernando Cury e o Itamar para participar aqui dessa discussão. 50 segundos, secretário, que falta dizer. Obrigado, Viana. Obrigado primeiro à Assembleia Legislativa. Eu acho que nesse momento que muitas vezes se descrer da política, nós temos um espaço como esse aqui, e um debate dessa qualidade. Espírito público, pessoas pensando em estratégia de desenvolvimento, a discussão como se prioriza o pequeno, a discussão como o conhecimento pode chegar mais próximo das pessoas, a oportunidade de relatarmos iniciativa do governo do Estado, do nosso governador Alckmin e de cada um dos nossos funcionários, da CAT, da Defesa, dos institutos que compõem toda essa rede importante que nós temos aí. Então, para mim é um privilégio. Obrigado por termos deputados dessa qualidade de Aldo Demarque, Fernando Cury e Itamar, que esteve aqui conosco. Quero ficar à disposição, vir aqui prestar contas daquilo que nós estamos fazendo na Secretaria da Agricultura, com o sentimento de que a Assembleia sempre esteve ao lado da agricultura e da produção, e esse debate reafirma essa minha convicção. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Secretário Arnaldo Jardim, volte mais vezes. O convite já está feito. Muito obrigado por sua entrevista, seus esclarecimentos. Muito obrigado, deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.